Vou começar esse vídeo aqui, pós-jogo, como sempre faço, sendo bem direto e assim, mandando a real para vocês. O Fluminense perdeu o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e perdeu porque mereceu perder. Perdeu porque do outro lado tinha um adversário que quis mais a vitória do que o Fluminense. Ponto. Os motivos, o como ou o porquê, a gente vai debater aqui agora, a gente vai apontar erros, a gente vai falar individualmente de alguns jogadores, coletivamente da atuação abaixo daquilo que o time vinha apresentando, mas é importante que se destaque isso. Mais uma vez, assim como foi no jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem para o segundo tempo e morre. O Fluminense inexiste e se mostra incapaz de sair da marcação ou da imposição do Vasco durante praticamente toda a segunda etapa. Essa postura, e por isso eu falei durante esses últimos dias, e falei várias vezes isso, olha, pé no chão, não dá para subestimar, a gente está falando de jogo mata-mata, jogo eliminatório, contra um rival, é um clássico. E o futebol já provou várias e várias vezes, milhares de vezes, que esse tipo de jogo é sempre muito perigoso. Por mais que o adversário seja pior, ou que ele esteja num momento pior do que você. Se não entrar 100% concentrado, dedicado, competindo, no seu nível máximo de intensidade, você abre brecha e dá chance para, caso o teu adversário esteja naquele dia, ele fatalmente vai vencer ou tem muito mais chances de vencer o jogo. Foi o que aconteceu aqui hoje. O Fluminense não conseguiu competir no segundo tempo. Se perdeu e, infelizmente, a conta chegou. Uma hora essa conta chega. O que eu tenho falado, e aí está total dentro da coerência daquilo que eu venho estabelecendo aqui desde o início do trabalho do meu dia, e não é porque perdeu, porque está todo mundo puto que perdeu pro Vasco. Todo mundo. Todo mundo, qualquer torcedor odeia perder pro rival. Ainda mais num jogo desse tamanho. Então não é essa a questão. A gente vai analisar, vai criticar o que aconteceu aqui hoje. Mas eu não vou chegar aqui e falar que nada, porque sempre é assim. Entra uma fase ruim, 2, 3 derrotas, aí ninguém presta, todo mundo é uma merda, o Zubeldia é uma porcaria, né, o trabalho é uma porcaria, e eu não vou entrar nessa. Porque, primeiro, isso vai ficar para o final do vídeo, mas a semifinal não acabou. Tem um outro capítulo muito importante no domingo, e esse capítulo decisivo. Não acabou. Hoje foram os primeiros 90 minutos. Mas eu sempre falei aqui, antes do Zubeldia assumir, depois que ela assumiu, o time do Fluminense é um time mediano, que tem alguns bons jogadores. Se esse time for bem treinado, se os jogadores comprarem a ideia do técnico e dentro de campo darem o seu máximo, a gente vai ter um time que vai sair de um 6, 6,5, ou 7, vai para 8, vai para 8,5. Em alguns jogos ele vai bater uma nota 9, porque vai jogar muito bem. Se ele for bem treinado e jogar na sua intensidade máxima. Eu sempre falei isso aqui. E hoje não conseguiu. Uma coisa que vale abrir um parênteses e ressaltar, o Fluminense jogou contra o Bahia, a gente está no fim de temporada, um jogo desgastante, à tarde, cedo, e o Vasco descansou os seus jogadores. Isso foi determinante para a vitória? Não sei quanto foi determinante, mas certamente o impacto físico tem. Mas vamos lá, a derrota não passa só por isso, evidentemente. Por que eu disse que a conta chegou? Porque por mais que o trabalho do Zubeldia seja bom até agora, é um trabalho que tem bons números, que levou o time até a 5ª posição no Campeonato Brasileiro e garantia essa vaga na Libertadores, por mais que ele seja, na minha opinião pelo menos, um bom trabalho, e para mim, na verdade, ele é um bom trabalho justamente pelo que eu vou falar aqui agora. Porque o Fluminense está fazendo isso não tendo centroavante. O Fluminense não tem centroavante. É bizarro. Tem culpa do Zubeldia em algumas coisas. Calma que eu vou chegar lá. Mas o Fluminense chegou até a 5ª posição, está nessa semifinal, chegou na semifinal de Copa do Mundo. O Fluminense não tem centroavante. É uma aberração o Everaldo terminar os últimos 2 jogos, jogar 90 minutos. Quando você... Sabe por que o John Kennedy não entra hoje? Porque é o John Kennedy. Porque ele é o que a gente está vendo quando ele entra.
Ele consegue ser igual ou pior. Essa é a realidade. E a gente vai perguntar para o Zubeldia, você pode perguntar, todo mundo vai ficar revoltado, ninguém aguenta mais. Já falei, eu não aguento mais, eu estou há, sei lá, há vários jogos já falando isso. Eu não aguento mais falar de Everaldo. Mas é com ele que a gente vai até o final, tá claro. Ganhando ou perdendo, é com ele que a gente vai até o final. O Zubeldia não vai mudar isso. E não é só o Everaldo. O Freitas é um jogador que já teve bons jogos, bons momentos, teve boas atuações, mas ele é um jogador que claramente ele vai te entregar em algum momento. Ou em vários momentos. E uma hora essa conta vai chegar. É inevitável. Não tem jeito. Quando você olha para o banco, hoje já não tinha o Canóbio, que fez uma falta absurda, todo mundo já sabia que ia fazer uma falta absurda. Aí entra o Soteldo, que tinha melhorado nos últimos 2 jogos. O Soteldo se machuca. Quando a sua primeira opção é o Keno, a conta vai chegar, amigo. O Keno é um morto-vivo. Infelizmente. Eu não gosto de falar isso de nenhum jogador, eu respeito todo mundo. Mas a renovação do Keno é mais um dos erros absurdos que a diretoria do Fluminense cometeu na montagem desse elenco. Cometeu ao não contratar um centroavante decente. Cometeu ao não olhar para o banco e ver que alguns jogadores não tinham mais condição. Contrataram o Santi Moreno, foram lá, pagaram milhões ou vão pagar milhões de reais por ele. É um cara que não pisa em campo. E a gente tem que insistir em Keno. Não dá mais pro Keno. Eu falo isso desde o ano passado. Vai para 2 anos agora. E teve contrato renovado. Não tem condição a gente entrar para um jogo decisivo e depender do Keno resolver alguma coisa. Não dá, bicho. Mas já deu, não é agora. Já deu faz tempo. E aí entra a decisão errada, a péssima escolha em relação a alguns jogadores da diretoria do Fluminense na montagem desse grupo. Tá aí, uma hora. A conta ela vai chegar. E aí ela pode chegar justamente no momento decisivo. Hoje também foi parte do que aconteceu aqui. Não adianta falar que foi só vontade, só não quis, só o outro. O adversário teve méritos, o Vasco teve méritos aqui, claro que teve méritos. Mas o Fluminense não teve força também. Aí pode colocar aspecto físico, pode colocar postura, mas também porque falta qualidade. A gente olha para esse ataque, gente. O ataque do segundo, o Serna fez o gol, mas o Serna entrega outras dezenas de bola. Desperdiça. E aí você tem Everaldo e Keno, você olha para isso e você imagina o que vai sair disso daí. O que pode sair disso? E aí o que complica mais é que o meio de campo do Fluminense hoje foi engolido. Foi engolido. O Lúcio Acosta, para mim, teve provavelmente a pior atuação dele, desde que ele estreou. Se não foi a pior, foi a segunda pior. Nonato e Martinelli engolidos. Martinelli errou pra caramba no primeiro tempo, errou umas bolas fáceis. Não conseguiram, em momento nenhum, se impor diante do meio de campo do Vasco. Segundo tempo, então, não se fala. E aí o Hércules entra no segundo tempo com o Ganso e não consegue mudar esse panorama. E para mim, aí já vou entrar na parte dos erros do Zubeldia. Ele erra para mim. Eu não consigo achar que o Nonato tem mais valências neste momento que o Hércules para o time. Acho isso um erro. Tem até, na coletiva ele aprofundou um pouco mais essa escolha. Não existe terminar o Everaldo, terminar 90 minutos do jogo com o Everaldo nesses 2 últimos jogos. Não existe. E ele termina. Mas não tem que colocar. Amigo, coloca um zagueiro para marcar o Verratti quando ele entra. Coloca um cara no meio para correr, para fazer alguma coisa. Para evitar, por exemplo, que aquela bola em que o Ryan passa por 4 jogadores do Vasco, por 4, é derrubado, cai no chão, pega, bate a falta e faz o segundo gol dos caras saírem. Bota o cara no meio para dar uma porrada em alguém. Para fazer alguma coisa. Você tem um cara como esse, ele vai resolver o quê? Não é que o Everaldo não faz gol. Ele não chega perto de fazer um gol. Ele não se aproxima dele. Parece que tem um campo magnético ali que ele não consegue chegar lá. Não dá para você ficar com 90 minutos em campo, o time perdendo o jogo, e tá lá o poste do Everaldo parado lá. Não ganhando uma dividida. Não tem condição, pô. Então o Zubeldia errou muito, sim. A escalação você pode discutir, Everaldo ou Hércules, ok. Mas errou. E quando ele coloca o Keno, na mesma hora, um pouco depois, ele fala, olha, não gostei da entrada do Keno. Não era para entrar o Keno. Vai entrar quem? Bota mais um meia. Mas eu disse durante a transmissão, falei, eu até entendo o que ele deve ter pensado, é que naquele momento o Vasco já estava pressionando, estava em cima, o Fluminense encurralado.
E aí ele deve ter pensado, pô, se eu colocar mais um volante aqui agora, né, eu acho que eu vou chamar os caras mais pra cima, vão dizer que eu fui covarde, que é isso e aquilo, e aí ele só tirou um atacante e colocou outro. Pra mim ele errou porque ele colocou o The Walking Dead em campo, o Keno. Um zumbi. Um zumbi, pô. O cara não tem força pra dar um chute. Ele tenta 10 chutes, né? É só aquela chapada morta quando vai na mão do goleiro. Em uma delas o René tava passando sozinho para receber a bola e ter condição até de fazer o gol. A atuação defensiva hoje do Fluminense ruim, num geral, inclusive meu Isaac com o Thiago Silva. Samuel Xavier sofreu demais sem o Canobi. O Vasco atacou muito por lá com o Nuno. Depois o Andrés já teve momento de cair por lá. Depois caiu o Ryan. Sofreu por lá hoje. Os 2 gols do Vasco saem daquele lado. Então, se pouca coisa, na realidade, pouca coisa se aproveita do que a gente viu aqui no Maracanã. Muitos erros foram cometidos. Erros de escolha do Zubeldia, erros dos jogadores dentro de campo. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Não existe um motivo só. Geralmente, quando você perde um jogo desse tamanho, normalmente não é apenas por um motivo. Tem uma série de coisas ali que impactam e que levam até esse momento. Vou chamar um trecho aqui da coletiva do Zubeldia, que ele falou sobre essa escolha que eu não entendo, ainda não consigo encontrar a justificativa que mostra que o Nonato, o Hércules, o Nonato entrega mais para o time do que o Hércules. Enfim, vou colocar só esse trechinho para aprofundar isso e partir para um outro lado aqui. Sí, los dos están bien. Con Hércules tiene un poquito más de movimiento, perdón, Nonato tiene un poco más de movimiento en el medio, técnicamente puede salir de las presiones. Quizá utiliza mejor pases cortos, pases largos, como la jugada de Everaldo, que miró el pase largo. Es un volante, un 8, más que un doble media, y eso nos permite liberar un poco más a Luciano. Y en el caso de Hércules es un jugador por ahí más físico, también tiene un box to box, pero es un jugador más con menos movimiento para salir jugando y demás, sino más para pisar el área. Pero está bien, la pregunta es si está bien físicamente, sí, no sé cómo terminó hoy. No, tranquilo, yo sé que ahora cuando uno no gana puede meter excusa, ¿no? Y decir, estuvimos cansados, o no, estamos preparados para la serie. Mirá, no sé, me acuerdo Fluminense le tocó perder en Bahía y acá dieron vuelta a la serie con 2 goles, ¿no? En Bahía creo que perdieron 1-0, ¿no? Estoy diciendo bien, y viraron la serie acá. Es decir, como ejemplo, las copas son copas, ¿viste? Son partidos muy parejos, muy parejos, muy parejos, a tal punto que se llevan un triunfo en el minuto 93. Está 2-1 la serie e eu sinto que esto está aberto. Então, só fechando essa linha de raciocínio aqui, não dá para você passar impune a tantas limitações que você tem no grupo. E aí, em algum momento, o Zubeldia também vai errar, em algum momento, o time coletivamente não vai conseguir corresponder à altura e você vai sofrer. Você vai sofrer. É inevitável. Tá? É inevitável, não tem muito para onde correr. Infelizmente aconteceu hoje, mas a gente tem que... E eu preciso reforçar uma coisa aqui, porque quando acontece uma derrota como essa, a gente tende a achar que tudo acabou. E não acabou. Não acabou. Domingo que vem vai ser outro jogo. Domingo que vem o Fluminense volta com a sua força máxima, vai ter Canobi de novo. Eu tenho certeza que a postura vai ser diferente. E eu tenho plena confiança de que o Fluminense tem condições de chegar, de reverter essa situação e de sair com uma vaga na final do Copa do Brasil. E eu não estou falando, e eu sei que vai ter gente falando, você é idiota acreditar nesse time, assim como fui idiota em várias e várias outras oportunidades, e a temporada está acabando aí com a 5ª posição e pode chegar ainda numa final que eu acredito nela. Se eu não acreditasse, talvez eu não falasse, poderia até não falar, mas também não iria falar que acredito. Tem recurso de onde tirar, tem meios por onde conseguir isso, se voltar a ter aquela postura, competitividade, intensidade, dedicação, tem de onde tirar. Se não tivesse, ok. Com todos esses problemas que nós já sabemos que eles existem e sempre soubemos. Não tem nenhuma novidade. O que a gente viu aqui hoje
da atuação de alguns jogadores, não surpreende absolutamente ninguém. O que machuca são os caras que têm qualidade que hoje não conseguiram jogar. E aí você tem que dar mérito pro rival também, que se impôs no segundo tempo, mereceu. O Vasco, no segundo tempo inteiro, ele esteve mais perto da vitória que o Fluminense. Inteiro. Não tem debate. Os caras vieram querendo mais. Tiveram mais perna, foram para cima e ganharam o jogo. O Fluminense se limitou a fazer ligação direta no segundo tempo, porque não tinha saída de bola, não conseguia sair. A bola não passava pelo chão e com isso a Costa não conseguia jogar. Porque ela não passava pelo meio. Aí a bola vai para quem? Pro nosso poste lá na frente. Não ganha uma jogada. Os pontas Serna e Keno. Foi o que eu falei, não tinha saída, gente. Não tinha saída. Poderia ter sido até pior. O Vasco botou uma bola com Puma, uma bola na trave com o Puma. Teve outra chance lá com ele também, um chute cruzado. Poderia ter sido pior. O Fluminense sai desse jogo vivo pelo segundo tempo que fez. E pela sua incapacidade de mudar um cenário que o adversário dominou, encurralou, e em nenhum momento a equipe conseguiu sair dessa situação. 2 jogos contra o Vasco aqui no Maracanã, as 2 derrotas do Zubeldia para o Vasco do Diniz. E ele tem que refletir sobre isso. Ele precisa pensar sobre isso. O que ele está fazendo dentro da estratégia dele que não está surtindo efeito contra o time do Diniz. Um time que vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa não está encaixando. E não sei se é só apenas uma questão particular de todas essas variáveis que a gente citou aqui, que impactaram de alguma forma para esse resultado final. Respirar, o intervalo é curto, são 2 dias, não tem que fazer, é descansar, recuperar e conversa. Agora é na base da conversa. Agora, aquele espírito que a gente viu em vários outros jogos aqui, ele precisa ser resgatado. Se isso acontecer, se voltar aquela intensidade, dá para chegar lá. É um 2-1, gente. O mundo não acabou. O confronto não está definido. O Fluminense não está eliminado. Não faz sentido a gente ter esse discurso derrotista agora por causa de uma partida ruim. É uma merda perder para o rival. É uma merda perder um jogo desse tamanho. Mas domingo que vem, seremos maioria no Maracanã. Contra um adversário que está longe de ser essa sumidade. O Fluminense tem recursos e tem como chegar até essa vitória. E essa vaga na final do Copa do Brasil. E a gente precisa acreditar nisso. Se ela não chegar, beleza, depois a gente vai fazer um balanço de tudo que aconteceu e vamos tirar as conclusões que a gente tiver que tirar. Mas são 2 dias até lá. Não tem por que a gente não acreditar e não confiar. Pelo menos é a minha postura, é o que eu penso. E vamos para cima deles, seguir repercutindo o que foi esse jogo e planejando, porque domingo a gente vai ter o capítulo final e decisivo dessa semifinal da Copa do Brasil. Tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal, se você puder, claro. E ao longo do dia a gente volta com muito mais aqui no canal do Lessa.